Olá, olá, olá! Estamos começando a 7ª semana desse trimestre incrível que estamos analisando um pouquinho da nossa identidade, quem somos, um pouquinho da nossa história. E hoje nós vamos analisar um tema interessantíssimo, hein? O sistema de dízimos. Antes da gente falar sobre isso, a gente vai conversar sobre isso a semana inteira, deixa eu falar uma coisa para você. Existem algumas igrejas que você vai lá domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, qualquer dia, em qualquer um dos 5, 10, 15 cultos do dia. O pastor ele está fazendo uma análise da Bíblia e sempre acaba em dinheiro, sempre acaba em dízimo, sempre acaba falando a respeito disso. Vamos entender que a gente vai perceber ao longo dessa semana que dízimo, sim, é uma mensagem que é bíblica, só que ela não é única. Então, como igreja, a gente tem que ter esse equilíbrio. A gente nem pode deixar de falar, porque é algo que a Bíblia fala, mas eu também não posso apenas falar isso, porque a Bíblia também fala a respeito de outras coisas e outros assuntos. Esse é um detalhe. Segundo detalhe, quando a gente fala de dízimo, a gente tem que tomar muito cuidado com aquela ideia de que, não, é o seguinte, você tem que ser fiel a Deus, porque daí vai cair sobre você, assim, bênção sem medidas. Isso é verdade ou é mentira? É verdade. Quando você é fiel a Deus, Deus também ele retribui isso em bênção. Só que, quando a gente tem essa intenção, a gente não está sendo fiel a Deus, a gente está sendo, na verdade, fiel a nós. Porque imagina só, se eu devolver ao Senhor o dízimo de R$1.000, mas ele me devolver R$100.000, é o melhor negócio do universo. Então, a gente tem que tomar cuidado com a forma como a gente analisa, como a gente aborda a questão de dízimos e ofertas. É um assunto bíblico? Sim. O que eu acho legal dessa semana é que nós vamos perceber o desenvolvimento do entendimento teológico sobre esse assunto e a gente vai ver como que acontecia no início da nossa igreja, a Igreja Adventista. Rapidamente, quando você olha para os registros históricos da Igreja Adventista, você percebe que quando esse movimento começou, as pessoas elas faziam e não ganhavam absolutamente nada. Na verdade, elas que doavam o que elas tinham. Elas doavam a casa, elas doavam o trabalho, elas não trabalhavam em outras coisas, principalmente aqueles primeiros pioneiros, eles dedicavam toda a sua vida a esta obra e não ganhavam absolutamente nada. Só que chegou um ponto em que eles não tinham como sobreviver. E como eles não tinham mais como sobreviver, eles então instituíram um sistema de coleta. Era tipo assim, olha, semanalmente aí, quem puder ajudar um pouquinho, porque daí temos um pessoal, alguns pregadores, alguns pastores que estão morando aqui próximo, outros estão um pouco mais longe. Quem puder fazer uma doação aí, vai doando que a gente vai distribuindo conforme eles vão tendo a necessidade. Num primeiro momento, era assim que funcionava. Era uma doação meio que voluntária. Eles não tinham ainda o entendimento teológico bíblico a respeito dos dízimos. E isso é interessante, né? Porque, veja, 1844, esse grupo começa a se reunir. 1863, esse grupo se organiza como Igreja Adventista do Sétimo Dia. 1878, 15 anos depois, é quando começa essa ideia de, de remunerar pregadores e pastores, organizar essa questão financeira. Então foi um processo, não foi uma coisa assim de um dia para o outro. Não foi aquela ideia de que, eu abro aqui agora uma igreja, amanhã eu já estou falando de dízimo e oferta, e aí já tenho o meu salário, eu já tenho o meu dinheiro para poder construir uma igreja. Não foi dessa forma. Foi um processo um tanto quanto longo e dolorido. Vamos estudar isso ao longo da semana. Valeu e até amanhã!